Olá galera do nono, tudo bem? Hoje nós vamos falar da formação da União Europeia. E hoje a União Europeia é o bloco econômico mais avançado que integra a quarta etapa. A União Europeia hoje, o continente europeu, é formado por cerca de 49 países, porém 28 desses países formam a União Europeia, fazem parte. E recentemente, após inúmeras reuniões, o Reino Unido, a Inglaterra, vem tentando sair da União Europeia, onde esse único país representa cerca de 30% da riqueza. E o maior país da União Europeia, da Europa no caso, é a Rússia, com cerca de 40% do território. E dessa seguinte etapa da União Europeia, muitos países adotaram a moeda única como o euro, principalmente para poder fazer frente ao dólar, assim como o bloco econômico crescer frente a frente a outras economias mundiais. Sendo assim, a média renda per capita por cada habitante gira em torno de mais ou menos 25 mil euros. Mesmo com grandes problemas como ocorreu no início lá com as duas guerras mundiais, países querendo expandir seu território, como foi o caso da Alemanha nazista e a Itália fascista. No caso da Alemanha nazista, uma doutrina onde o movimento político destacava a superioridade do povo alemão em relação aos outros. E a fascista, foi a Itália fascista, que após chegar ao poder, Mussolini criou a ditadura modificando a estrutura e a funcionalidade do Estado, mais ou menos como aconteceu em Cuba. Porém, também visava buscar novos territórios, como ele chegou na Etiópia, na Albânia, e principalmente depois disso ele acabou criando dificuldades em relação à França e o Reino Unido. No início, a França e a Inglaterra não contrariavam o movimento expansionista alemão, pois viam com bons olhos, porque ele estava adentrando para a Áustria e a antiga Tchecoslováquia, para poder fortalecer, principalmente fazer frente ao socialismo soviético que vinha crescendo naquela região. Porém, a Alemanha, não temendo só essa expansão aí, foi cada vez mais sendo criterioso e avançando em outras nações, principalmente quando ele chegou à Polônia. Aí, por exemplo, a França e a Inglaterra declararam guerra juntamente, e depois houve uma aliança juntamente com os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Inglaterra, para poder conter esse crescimento alemão na Europa. E com o fim da guerra, a Europa começaria a viver um período de Guerra Fria. Como nós já vimos, a Guerra Fria foi um conflito ideológico indiretamente entre as partes interessadas, onde ficaria dividido oeste capitalista e leste socialista. E várias partes do território europeu tinha uma divisão, uma barreira invisível chamada de Cortina de Ferro, que foi mencionada durante um bom tempo de acordo com isso daí. Como já existiu o Muro de Berlim, que ele foi construído uma única noite pela União Soviética, pelo lado soviético, com cerca de 150, 160 quilômetros de extensão, a capital Berlim foi dividida em 4 zonas, quatro áreas. Uma controlada pelo lado socialista, que era a União Soviética, e a outra controlada pelo lado capitalista, que era formada pela aliança entre França, Inglaterra e Estados Unidos. Mas até aí tudo bem. Porém, a União Europeia, mesmo a Europa passando por grandes dificuldades, eles já vinham tendo reuniões, acordos para poder prevalecer na economia. E logo após a Segunda Guerra Mundial, eles criaram um bloco formado por 3 países e era chamado de Benelux, que tinha uma área de livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A segunda etapa, que é chamado de Comunidade Europeia do Ácido Carvão, CECA, surgiu após a França, a Itália e a Alemanha, ocidental no caso, a partir de 1951, criando uma nova etapa da integração, onde esses países faziam frente a tudo isso daí e ainda assim
diminuiria ou teria acordo entre as barreiras alfandegárias. A terceira etapa, que é o Tratado de Roma ou Mercado Comum, que ocorreu em 1957, criou a Comunidade Econômica Europeia e expandiu a circulação de bens e serviços e a utilização de energia nuclear entre os países já que faziam parte desse membro. A quarta etapa, que é o Tratado de Maastricht e a União Europeia, entre 1992 e 1993, com a adesão de vários outros países, eles buscaram e conseguiram fazer uma união monetária criando a moeda única, que foi o euro. Porém, alguns países utilizavam o euro, mas não deixaram de perder suas moedas, como o caso da Inglaterra, Suécia e Dinamarca. E até hoje, vários países, principalmente ex-repúblicas socialistas, tentam ingressar na União Europeia, nesse bloco, principalmente devido à ideia de prosperidade econômica e melhorar a qualidade de vida, e não só isso, também você ter a facilidade de mobilização, de se locomover durante todos os países do bloco, você ser considerado um cidadão europeu. Até o próximo encontro, até o nosso exercício. Um abraço e fiquem com Deus.